Olá, eu sou Eduardo Mangione e esse é o Oxigenando Ideias para a Saúde. O setor de saúde vive uma transformação e uma transição profunda no Brasil. De um lado, a gente vê um movimento importante de fusões e aquisições acontecendo, que estão redesenhando todo o panorama desse mercado. Por outro lado, uma pressão enorme de custos que desafiam o acesso e a qualidade do cuidado do nosso país. No meio disso tudo, está a tão falada transformação digital. E para nos ajudar a trafegar por esse tema, eu recebo hoje a doutora Teresa Saqueta. Ela é PhD em Inteligência Artificial e possui MBAs pela FIA e FGV e já liderou transformação digital em vários gigantes como Fleury, Sírio-Libanês e United Health Group. E atualmente ela comanda a área de saúde no Brasil da InterSystems, uma referência global em tecnologia presente em mais de 100 países. Doutora Teresa, é um grande prazer recebê-la aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Agradeço o convite, uma satisfação estar aqui com você, Eduardo. Excelente. Bom, doutora Teresa, você é uma médica que mergulhou na tecnologia, quando isso ainda era chamado de informática médica, é isso, né? Lá atrás, o que te fez trocar o estetoscópio pelo algoritmo? Olha, Eduardo, realmente me achavam que eu era louca na época. E, na verdade, eu sempre me interessei muito pelas duas áreas de conhecimento, né? Então, eu nem sabia direito o que era tecnologia da informação na época, tal da informática. Sabia, né, assim, o que era área médica, mas eu sempre fui uma pessoa curiosa, né? E acabei me formando médica, mas muito precocemente até eu identifiquei o potencial que a tecnologia da informação ou que o uso de dados teria para o setor de saúde. E acabei unindo esses dois mundos, né? Então, na verdade, eh, eu não acho que eu troquei o estetoscópio pelo algoritmo. Na verdade, eu entendi, eu vi, né, precocemente que a gente consegue expandir o potencial do estetoscópio por meio dos algoritmos, né. Que interessante. Tem uma coisa que eu um dia, né, enfim, a medicina hoje ela ainda é feita um para um. É um médico com um paciente na sua frente de maneira geral. Sim. E por meio da tecnologia você consegue que você potencializa esse conhecimento desse médico, né, esse cuidado e consegue transformar de um para N. Você consegue, usando aplicativos, usando, enfim, os algoritmos, a tecnologia como um toda, expandir muito esse alcance, né. Então o cuidado bem feito, ele pode ser ampliado para um número muito maior de pessoas, né. Dessa forma que lá atrás eu consegui enxergar isso e Que mergulhei interessante. a fundo nesse mundo. Que interessante. E dentro desse mesmo contexto, tem um tema que eu acho muito importante e interessante em saúde, que é o acesso, né? O Brasil, ele vive um dilema hoje, né? Os custos da saúde, eles não param de subir, né? Eles estão escalando, e a gente ainda tem um desafio enorme de ampliar o acesso, né? Tanto a saúde em geral, né? Tanto a médico quanto a tratamento medicamentoso. É, Afinal, com a eficiência que a tecnologia traz, né? Dá para a gente equilibrar nessa balança? Ou a conta nunca vai fechar, na sua opinião? Bom, só reforçando isso que você falou, né, tem um dado da Organização Mundial da Saúde que diz que mais de metade da população do mundo não tem acesso a serviços básicos de saúde. São bilhões de pessoas, né, então quando a gente fala do É, problema de acesso no Brasil, ele é global. ele é global e ele é muito grave, né. E eu acho que é isso que é chave na tecnologia. E aqui a gente está falando, né, gastos crescentes, né, gasta-se muito, mas esse investimento que ele é feito, ele não se reflete em resultado concreto, né, no chamado outcome, né, que é o termo que se usa, nos Estados Unidos. Então, existe muito dinheiro na mesa, existe muito desperdício. Ainda. Essa é a parte boa, né, e a gente vê em outros setores, como no setor financeiro, o potencial que a tecnologia tem de trazer eficiência, né, é uma outra
ponto que eu gosto até de trazer é quem gosta mais de dinheiro do que banco, né? Do que sistema financeiro. Então, se eles investem muito em tecnologia, é porque eles identificam o potencial de trazer, de reduzir custo, de aumentar a produtividade. E na área de saúde, a gente identifica isso em vários pontos da cadeia do cuidado, né? Então, desde conseguir atuar em relação ao paciente antes dele ir para um pronto-socorro, né? Preventivamente, trabalhar muito mais na saúde, né? Na prevenção de doenças do que a gente trabalha hoje. Doença instalada, é um caso de ir para o pronto-socorro ou não, né? E aqui a gente já tem um ganho enorme. Então, se a gente consegue trabalhar em cada um desses pontos, chega no consultório, eu consigo fazer consultas mais produtivas, tendo acesso aos dados de saúde daquele indivíduo, né? Tendo um algoritmo que resuma esses dados para o profissional que está na frente daquele paciente, né? Eu consigo ter sistemas que apoiem a decisão daquele especialista, juntando esses dados, trazendo dados de literatura. Eu consigo, com isso, fazer diagnósticos mais rápidos. Então, tem todos esses elos, né, tratamentos que são mais personalizados, com base nesses dados. Então, tem toda uma cadeia aí que pode utilizar a tecnologia de forma mais intensa, e tudo isso vai dar mais acesso, né, e permitir que se busque recursos para que você amplie esse acesso. Esses recursos estão aí. Mas tem muito desperdício. Só estão mal distribuídos. Estão mal distribuídos, exatamente isso. Interessante. Uma das saídas, certamente, dessa pressão que a gente vê o setor sofrendo há anos, né? Pressão de custos, que geralmente a gente escuta e enxerga, tem sido as fusões e aquisições, né? A gente tem vários exemplos em saúde aqui, a Apivida com a Intermédica, a Redditor com a Sul América, o Fleury Pardini, N exemplos, né? Qual que é o real impacto desse movimento para a saúde, pensando principalmente no ponto de vista do paciente? Ótima pergunta, Eduardo. E esse é um movimento natural, né? Crescer para ganhar escala e, com isso, negociar melhor com a operadora, com os fornecedores. Então, isso é um passo absolutamente legítimo, natural, e vai continuar acontecendo. Acontece em todos os setores, no mundo inteiro. E o que eu vejo é que se perde a oportunidade de, além das sinergias mais óbvias, né, que são as sinergias de realmente negociação de contratos, nessa questão de fornecedor, de operadoras, eu estou utilizando todo o potencial que eu tenho nos dados que vieram com essa consolidação. Eu acho que aí é um ponto que beneficia particularmente o paciente. Eu já tive a oportunidade de ver algumas iniciativas em que houve esse movimento de ou unificação de sistemas, por um lado, que é uma estratégia interessante, mas ela é bastante trabalhosa, né? No setor de saúde, trocar, por exemplo, o sistema de gestão hospitalar bem difícil. É muito complicado, né? Muito investimento, muito recurso de tempo também. Exatamente. Não só financeiro, né? Riscos, tem toda uma cadeia aí que dificulta. Mas você consolidar os dados é uma estratégia bastante interessante, você ter esses dados consolidados e, com base nisso, você conseguir coordenar melhor o cuidado daquele paciente, fazer diagnóstico mais precoce também, conseguir trabalhar em cima desses dados para poder fazer estratificação de risco, predição de risco. Tudo isso, quando você fala de uma grande rede, né, você tem os elementos necessários para fazer isso dentro de casa. A gente discute muito nesse momento aqui no Brasil e no mundo. Verticalizados. Para quem tem modelos verticalizados, né, que são essas redes pós-M&A. Então, você tem os elementos para fazer dentro de casa. A gente tem discutido muito aqui no Brasil nesse momento. Hoje à noite, por exemplo, tem uma audiência pública para falar sobre o PL da saúde digital, como eles estão chamando, que envolve exatamente isso, a interoperabilidade de dados.
Eu queria tocar nesse tema agora com você. Antes de você estender, deixa eu te fazer uma pergunta sobre interoperabilidade, porque o que eu vejo hoje, um dos grandes vilões, e eu sempre acho uma boa dica para as pessoas que escutam o podcast, sigam os incentivos, né? E você vai entender os modelos de negócio, né? Se a gente olha esse ecossistema de saúde hoje, que é bem fragmentado, né, a gente entende que cada parte da cadeia tem seu incentivo, né? E não existe uma integração, né, sinérgica para realmente se ganhar com isso em prol, né, de uma jornada, uma experiência de acesso mais econômica, mais efetiva para o paciente final. Infelizmente, é a nossa realidade. O sistema foi construído assim. Você escreveu um artigo também que eu li há pouco tempo citando o gargalo invisível, certo? Do gasto em saúde, que justamente é isso, né? A fragmentação dessas informações pelo sistema. Muitos países no mundo, quando a gente fala de saúde, já tratam a governança de dados como prioridade máxima. Eu acabei de vir da China e é uma coisa impressionante. Lá é um outro exemplo de como isso está funcionando bem. Por que a interoperabilidade, que é um nome difícil aqui, é tão essencial? Ele ainda é o calcanhar de Aquiles maior que a gente tem aí na nossa sociedade olhando saúde? Difícil dizer se é o maior, Tá. né? Mas ele é um gargalo importante. Para quê? Para que a informação fluindo, o cuidado passe a ser feito de uma forma muito mais coordenada e integrada. Mas, enfim, se eu puder mudar um pouquinho Claro. o foco, eu acho que o principal ponto aqui, e você pegou no tema-chave, são os incentivos. Né? Quando a gente fala de interoperabilidade de dados, os benefícios disso, eles são para o setor de saúde, principalmente. Exato. Não necessariamente para cada uma das instituições. Algumas delas vão fazer um investimento que vai beneficiar outro elo da cadeia. Exato. Se você olhar no curto prazo. Mas se você olha no longo prazo, e principalmente diante da crise que se vive, em particular aqui no Brasil, por conta exatamente do que você falou, da arquitetura de incentivos que foi criada com prestadores e fontes pagadoras, enquanto a gente não sair desse nó, a gente vai continuar vivendo esse grande problema que é operadoras espremendo, renegociando contratos. Redes credenciadas cada vez mais pobres e menores, Exatamente, mais enxutas. E tendo que usar de algumas vezes subterfúgios que não são muitas vezes melhores escolhas, né? Como uma forma de aumentar fluxo de caixa. Quer dizer, é uma briga, é um exemplo claríssimo do ciclo vicioso. Quando poderia se sentar na mesa, vamos discutir, vamos chegar a um ponto comum com base em dados, Claro. Trocando informações e pensando na sustentabilidade do setor no longo prazo, cada um abrindo mão de um pedaço, Exato. Que é exatamente esse o ponto. Enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar nessa verdadeira luta. É uma luta. Uma luta. Né? E eu acho que tem um player que ele é muito, eu diria até omisso, talvez por desconhecimento, mas até hoje, quem que é o principal pagador? A gente fala da fonte pagadora como as operadoras do plano de saúde. Não são. Os pagadores são as empresas. Quem arca com todo esse custo são as empresas. Muitas vezes a segunda linha ali no DRE é a linha do custo da saúde. As 53 milhões de vidas em planos privados é o que paga a conta. Exatamente. Que estão nas empresas. Exatamente. Agora, por outro lado, o que a empresa faz? Negociação de contrato tá ruim, vou trocar de operadora. Troca de operadora, aí a operadora fala assim, o meu churn é alto, as empresas trocam a cada 2 anos, então eu não vou investir em prevenção. Claro. Não vale a pena, não tem retorno. Não vale a pena, não tem o retorno. Claro. Imagina, ela investe 2, 3 anos para de repente a empresa vai lá e troca de novo. Exatamente. Então, o que eu vou fazer? Vou apertar o prestador. Aí o prestador o que faz? Não, eu tenho que ter um jeito de sobreviver. Eu vou comprar mais equipamento de ressonância magnética. Eu vou parar de fazer raio-x, porque raio-x a minha margem é baixa. Exato.
quem perde com tudo isso Somos nós. somos nós, né? E a cadeia como um todo que está nesse momento horroroso, fraude, judicialização. É. Trocar dados, trazer transparência, trabalhar em cima desses dados é um dos caminhos. E eu acho que é um caminho que está na nossa mão. A tecnologia existe. Temos vários exemplos internacionais de, como você comentou, de países que estão seguindo nessa direção e que já começam a obter resultados. Então, Temos exemplos, né? Mais que tudo. temos exemplos, não precisamos nem reinventar a roda. Interessante. Eu vou trocar o tema agora para falar de algo que não tem como não falar, né? Porque é a palavra da vez, já faz 5 anos que só se fala nisso, e eu tenho certeza que mais 10 anos pela frente só vai se falar nisso também, que é a inteligência artificial, né? E a doutora tem um PhD em IA, que é algo extremamente interessante, né? E provavelmente você vê coisas que muitos ainda não enxergam, né? Acho que as pessoas que não viram isso, né? O PhD foi feito há um tempo atrás, quer dizer, você já estava enxergando que isso ia chegar com muita força e finalmente chegou, né? Aqui vai ser uma bola de neve, sem dúvida. Mas aonde que a IA já é realidade prática hoje ou ainda é fumaça, né? Promessas, etc., na sua visão? Se você puder citar algum exemplo concreto, mais prático, seria melhor. Legal, Eduardo. Eu acho que esse ponto que você trouxe é fundamental. Realmente, a gente vive enfim, toda essa euforia por conta da IA generativa, né, que foi o que surgiu nos últimos 5 anos. A inteligência artificial existe desde a década de 50, né, e foi evoluindo ao longo do tempo. Mas hoje ela está muito próxima das pessoas e por isso que acabou ficando, né, e tem um impacto muito real na vida de cada indivíduo, né? Mas a gente precisa conseguir diferenciar claramente o que de fato está funcionando daquilo que ainda é promessa. E quando eu falo que é promessa é porque de fato eu acredito que ainda tem muita coisa por vir, né? Quando a gente fala de IA na área de medicina diagnóstica, assim, surpreendente o que está sendo possível fazer, né? Então, diagnósticos precoces de câncer de mama, nódulos pulmonares, leitura de retina com identificação de vários problemas por conta disso. Então, o que a IA faz muito bem é reconhecimento de padrão. Claro. E dizia-se já há vários anos que não haveria mais espaço para radiologista, que quem queria fazer radiologia deveria trabalhar em outra profissão. Eu também não acredito nisso, né? O que eu acredito é na IA como uma ferramenta de apoio à decisão. Então, ela ajuda o profissional radiologista a fazer esses diagnósticos mais precoces. Ela faz a triagem para esses profissionais. Então, isso aqui tem... Esses 80% desses laudos aqui tem maior chance de ser normal. Então, pode olhar depois. Né? Ou numa situação em que você não tem a radiologista disponível. Então, você precisa também filtrar. Mas, em todas as situações, você precisa ainda ter uma supervisão humana, né? O human in the loop. Né? Então, isso, dentro da área de saúde, é essencial. Porque quem vai responder por isso depois não é a IA. Quem vai responder por esse resultado é o médico, é o radiologista. Então, isso é essencial. Uma outra área, além da medicina diagnóstica, em que isso tem avançado muito, é a área de estratificação de risco, com base em dados. Então, desde lá nos Estados Unidos, isso está avançando muito por conta até dos modelos de saúde ali, né? Então, qual que é o risco de reinternação em menos de 30 dias? O risco de desenvolvimento nos próximos 12 meses de hipertensão arterial, de diabetes, insuficiência cardíaca. Então, com base nos seus dados e quase que em tempo real, e aqui eu vou trazer um exemplo, que é uma rede
que existe. Os Estados Unidos, ele vem investindo há mais de 10 anos em interoperabilidade de dados, né, em compartilhamento, eu acho que é uma forma até mais fácil de se entender o que é isso. É compartilhamento de dados entre diferentes instituições para que esse dado possa ser usado por essas outras instituições com significado, né? Eu acho que o paralelo aqui é o Open Finance, né? Exatamente. A gente fala do Open Health aqui, né? Exatamente. Então, eu, por exemplo, consumidor final, posso fazer um exame na instituição A, depois me internar no hospital B e passar no médico C. Todos esses dados estariam centralizados, né, num repositório em que eu tenho acesso e eu dou esse acesso para quem eu bem entender. É exatamente isso. Isso, infelizmente, a gente não tem hoje. A gente não tem hoje, está no caminho. Estamos no caminho. Mas essa rede faz isso hoje e ela tem diferentes modelos que você pode fazer isso. Essa rede faz de fato uma consolidação de dados nesse grande repositório. Então, se você entra como paciente em qualquer uma dessas, são 21 milhões de pacientes que fazem parte dessa rede, com 9.000 unidades de saúde. Se você entra em qualquer uma dessas unidades, o profissional consegue ter acesso ao seu histórico de saúde. Existe uma ferramenta de IA que consolida essas informações, que sumariza essas informações, na verdade, e fala assim, olha, na visão de um cardiologista, que dado que é relevante para mim? Que você começa a criar outro problema, né? Eu tenho todo esse monte de dado. Claro, como que eu navego nessa biblioteca gigantesca. Exato, como que eu extraio o valor. Uma enciclopédia. Né? Então, ele sumariza aquilo que é importante, você faz perguntas, né? Assim, esse paciente já tomou antibiótico, tem alguma alergia? Você faz perguntas e a IA vai lá e pesquisa em cima desse grande repositório. Além disso, esses dados foram submetidos a machine learning, ferramentas de machine learning, e você consegue saber, naquele momento, qual que é o risco de cada um dos pacientes. E com isso, tomar ação. Com isso, eles colocam os pacientes de alto risco em linhas de cuidado e começam a enviar alertas. Então, se esse paciente é internado em algum lugar ou vai num pronto-socorro, outras pessoas que são relevantes, que saibam disso, ficam sabendo, né? Interessante. E além disso, você consegue alertar, você está tomando seu remédio mesmo? Tem certeza? Olha os benefícios que esse remédio, que o remédio pode fazer. Você está fazendo seus exercícios, então eles mandam alertas direcionados para necessidade, para que se mantenha a saúde, né? E não necessariamente se trata de doença. Lembrete de consulta. Então, tem uma série de alertas que são enviados para esses pacientes. E o que eu acho mais bacana, essa rede existe há mais de 10 anos, é que hoje eles começam a colher os resultados disso. De uma forma bastante documentada, do ponto de vista de, além de, pacientes estão aderindo melhor ao tratamento, temos tido menos faltas em consultas, mas temos menos internações tido desnecessárias, diagnósticos mais precoces, tratando doença antes, quer dizer, imagina quantos benefícios saem disso aí. Menos complicações de hipertensão, menos pés diabéticos, então isso é muito bacana. Muito legal. Isso é muito legal de ver. E doutora, você trabalha numa empresa que faz integração de dados global, né, que chama InterSystems. Esse caos todo que é dados hoje em dia, que é um caos, de fato, né? Para o CEO que está sufocado hoje, né, por custos operacionais, que é uma realidade desse país. Infelizmente, a gente não está num momento excelente de economia aqui. Qual que é o primeiro passo para que o dado deixe de ser um problema e vire um ativo estratégico? Eduardo, realmente isso assim não está na cultura, né, de quem está à frente das principais empresas de saúde, né? Então o convite que eu faço, né, para esses executivos, né, para o CEO, é que volte o seu olhar para isso, né? No sufoco, na pressão, como você falou, a forma como muitos desses gestores foram treinados, ou a forma como instintivamente se age, ou historicamente se age, deixa eu dar uma olhada nos contratos, eu vou renegociar, vou ampliar o tempo, né? Não vou mais pagar em 45, vou passar para 60, os prazos. Deixa eu olhar headcount, onde eu posso cortar pessoas, assim.
tenta olhar de uma forma diferente. Onde eu posso buscar dados que possam, de alguma forma, me ajudar a tomar as decisões, né? Então, tentar mudar esse olhar, fazer essa experiência. Também vivi, durante a minha carreira, momentos em que foram absolutamente transformadores dentro de algumas das empresas em que eu trabalhei, que é isso, é um líder, um executivo. Deixa eu dar uma olhada nos dados. O que eu posso fazer com esses dados? Como que eu posso aumentar a minha eficiência aqui, utilizando os dados? E eu acho que, para fazer isso, o primeiro passo é: isso não é um assunto da área de tecnologia. Nessas experiências que eu tive no passado, foi o principal executivo da empresa, muitas vezes o CEO ou um diretor de uma área técnica, um médico, ele foi atrás disso. Ele enxergou. enxergou, ele Uhum. chamou a responsabilidade para si, ele liderou isso. E a tecnologia da informação, obviamente, foi entregou aquilo que estava dentro da estratégia, né? Mas essa visão, essa busca, né, por mudar esse contexto, né, essa visão de que o dado é um ativo estratégico, né, Uhum. ela tem que sair dos principais executivos. Isso não é uma atribuição, que é o que normalmente acontece nas empresas. Não, isso daqui, conversa com a pessoa de TI. Não vai funcionar. Interessante. E, doutor, uma última pergunta para a gente encerrar, infelizmente, porque o papo está muito bom. A gente tem uma parte boa da nossa audiência que são pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, né? E acho que a doutora aqui é uma inspiração muito grande, né? Pelo que alcançou, pelo que estudou, pelo que conhece, né? Uma autoridade num assunto tão relevante hoje para a gente também. Se você pudesse voltar no tempo e falar com você mesmo aos 18, 19 anos de idade, qual que seria a dica ou a pílula de conhecimento que você daria para você mesmo? Nossa, que pergunta difícil. Mas eu acho que é na linha de siga seus instintos, nunca perca curiosidade, não se deixa limitar também. Eu acho que essas são algumas das coisas que, para mim, fizeram muita diferença, né? Se eu lá atrás não tivesse seguido os meus instintos, ou se eu não tivesse arriscado, né, trilhar caminhos diferentes, né, as pessoas achavam que eu realmente era louca. Como você está abandonando a medicina? Não, Depois de tanto esforço, né? depois de tanto esforço. Na minha visão, eu nunca estava abandonando, né? Eu estava só incorporando mais conhecimento, Interessante. né? Mas às vezes as pessoas têm medo, às vezes as pessoas têm medo até da reação das pessoas, né? O que vão achar, ou mais fácil seguir aqui. Acho que é isso. Muito bom, espetacular. Tereza, muito obrigado. Você nos mostrou que a saúde moderna exige uma pitada grande de coragem, né? Para integrar dados e propósito para humanizar a tecnologia. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, um enorme prazer. Adorei a nossa conversa.